Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma experiência de leitura, tá? Eu vou falar hoje sobre o livro A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você já deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e passar a compartilhar esse vídeo para as pessoas que você conhece, que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo sobre esoterismo, ocultismo, magia, espiritualidade e umbanda, ok? Então, o título de hoje, como eu já disse, é A Erva do Diabo. O autor é o Carlos Castanheda. A edição que eu tenho aqui é da editora Best Seller. É uma edição de 2020. Mas esse livro ele foi publicado originalmente em 1968, tá? Ele tem 319 páginas e ele é basicamente dividido em duas partes, tá? A primeira parte trata dos ensinamentos de Dom Juan, né? O mestre, o tutor do Carlos Castanheda. E a segunda parte é uma análise estrutural feita pelo Carlos Castanheda sobre os ensinamentos que ele teve com Dom Juan, tá? Então eu quero passar para vocês aqui a minha experiência de leitura e as ideias principais aqui que eu captei dessa leitura, tá? Então eu separei aqui em tópicos para vocês os assuntos que a gente vai encontrar, as ideias principais desse livro, tá? Que estruturam esse livro. Então, primeiramente, a gente vai encontrar aqui na Erva do Diabo qual é a visão da tribo Yaqui, que é uma tribo indígena do México, mas também é encontrada nos Estados Unidos, né? Tanto no México quanto nos Estados Unidos. É a visão da tribo Yaqui sobre o mundo extrafísico, sobre o mundo mais sutil, através dos ensinamentos do Dom Juan, que fazia parte dessa tribo dos Yaqui, tá? Então, o Carlos Castanheda ele vai apresentar para a gente, através do que ele aprendeu com Dom Juan, de qual é a visão dessa tribo sobre o mundo extrafísico, sobre as experiências de consciência ou de realidade não comum, como ele chama aqui no livro, né? Ou seja, experiências de estado alterado de consciência, né? E de provavelmente projeção astral, projeção consciencial, tá? Aqui, esses estados alterados de consciência, eles são alcançados pelo Carlos Castanheda e pelo Dom Juan através da utilização de ervas alucinógenas, tá? Aqui no caso desse livro, no caso da Erva do Diabo, a gente tem 3 tipos diferentes de ervas que eram utilizados que eram administrados pelo Dom Juan junto com Carlos Castanheda, que eram o mescalito, como elas eram chamadas pelo Dom Juan, tá? O mescalito, o fumito e a erva do diabo, tá? Então essas 3 ervas eram utilizadas nos rituais xamânicos para alcançar esses estados alterados de consciência e, acredito eu também, para projeções astrais, para projeções conscienciais, tá? Eu falo que eu acredito que sim, porque isso não fica claro no livro, nesse livro pelo menos, que o Carlos Castanheda experienciou projeções astrais, tá? Ele não diz isso claramente, mas segundo o que ele diz, o que ele descreve, eu acredito que sejam também experiências fora do corpo, tá? E aí a gente tem também aqui uma das ideias centrais do livro, né, e dos ensinamentos do Dom Juan, era como se tornar um homem de conhecimento, né? Esse é o termo que o Dom Juan utilizava. Então, como se tornar um homem de conhecimento através da utilização e da domesticação, entre aspas, das entidades que protegem ou que estão contidas dentro dessas ervas alucinógenas, né? Então, fazer a domesticação dessas entidades e através dessa domesticação e através dos conhecimentos e das experiências extrafísicas e extrasensoriais que elas vão passar, que o homem vai adquirir o seu conhecimento, além de toda
uma linha de raciocínio trazida pelo Dom Juan e uma linha de conduta também trazida por ele, ensinada por ele, para que o homem se discipline, para que ele se lapide, para que ele se transforme em um homem de conhecimento, tá? A gente tem aqui também nesse livro, a gente acompanha durante as descrições do Carlos Castanheda, das suas experiências, como é que funciona a dinâmica entre mestre e discípulo, né? Que é algo muito interessante aqui também de acompanhar no livro, de como é que é a postura do Dom Juan enquanto mestre, como o Carlos Castanheda vai compreendendo cada vez melhor tanto os ensinamentos quanto a própria postura do Dom Juan durante o livro, né? É muito interessante porque, como eu disse para vocês, a primeira parte do livro ela é um diário do Carlos Castanheda, né? Das experiências dele com Dom Juan durante 3 anos, tá? E ele vai descrevendo como é que era a dinâmica dele de convivência com o Dom Juan e os ensinamentos e a postura do Dom Juan com ele especificamente, e como com o passar do tempo ele vai entendendo. Então no início ele se irrita em alguns momentos com o Dom Juan, ele não entende o porquê de algumas atitudes ou o porquê de algumas falas do Dom Juan, né? O porquê da severidade de seguir as regras e tudo mais, e com o passar do tempo você, o leitor, junto com o Carlos Castanheda, vai entendendo o porquê de algumas posturas do Dom Juan, o porquê de algumas coisas que ele diz, né? E como o Carlos Castanheda também vai compreendendo as experiências de estado alterado de consciência, como ele vai compreendendo as experiências dele de projeção astral, como é que ele vai interpretando isso. É muito interessante a evolução também do Carlos Castanheda nesse processo, né? Além da dinâmica dele com o Dom Juan, tá? E a gente tem também a utilização especificamente, né, dessas ervas alucinógenas ou enteógenos, né, como você queira chamar, pelo Carlos Castanheda, tá? Então, como essas ervas elas são utilizadas dentro da cultura xamânica de uma maneira geral em várias partes do mundo, né? Mas aqui a gente está vendo o mescalito, o fumito e a erva do diabo, e a utilização que é feita pela essa tribo Yaqui dessas ervas, e como elas são utilizadas realmente como ferramentas para você alcançar conhecimento, né? Falando de uma maneira bem básica, é isso, né? E como essas ervas, né, a utilização dessas ervas e a força que elas contêm, como isso faz parte de uma egrégora específica, né? Elas são protegidas por entidades, elas contêm a força dessas entidades, tá? E como isso deve ser administrado com responsabilidade, como isso deve ser administrado com supervisão, né? Como você, quando quer entrar em contato com esse tipo de ferramenta, né, que são as ervas alucinógenas, os enteógenos, quando você quer entrar em contato com esse tipo de ferramenta, como a ayahuasca, né? Como isso deve ser feito com responsabilidade, né? Porque você vai acessar egrégoras, ou seja, você vai acessar bolsões energéticos que estão ligados a linhagens, que estão ligados a conhecimentos já antigos, né, centenários ou até milenares, e essas egrégoras elas podem te repelir, né, e até de maneira um pouco violenta, caso você não esteja alinhado com alguns aspectos, né? Caso o seu propósito não seja bem definido, caso seja apenas uma questão de curiosidade ou até mesmo de fuga da realidade, né? Seja uma questão de querer acelerar um processo de desenvolvimento mediúnico, seja qual for a intenção dúbia que a pessoa tenha, ela pode correr o risco de ser rechaçada, de ser repelida por essas egrégoras, né? Às quais esses enteógenos fazem parte, e essa expulsão, ela ser repelida dessas egrégoras pode ser algo traumático, né? Pode ser algo que causa desequilíbrios energéticos, psíquicos, né? Psicológicos na pessoa.
Então, é algo que precisa ser tratado com responsabilidade, com respeito. É preciso que haja um objetivo, é preciso que você entenda se há ou não um alinhamento do seu caminho espiritual com essa egrégora, com esses ensinamentos, com o xamanismo de uma maneira geral, com a linhagem que a qual faz parte esses ensinamentos e essas egrégoras, né? E quando eu digo linhagem, de algo como algo tribal mesmo, né? Como algo de uma linha de estudo xamânico específico, por exemplo, tá? Então esse livro traz isso também através do rigor com o qual o Dom Juan trata todo o processo de ensinamento, né? Os rituais para o preparo, né, das ervas para que elas possam ser ingeridas. Então não é simplesmente colher e ingerir, há todo um preparo, às vezes de dias, né, da erva, um preparo da própria pessoa, né? A gente tem um preparo de alimentação, de um preparo energético, um preparo psicológico feito pelo Dom Juan, né? Ele faz algumas ele sugestiona em alguns momentos o Carlos Castanheda, tá? De maneira subjetiva, para que ele possa ter a experiência de uma maneira mais segura e de uma maneira mais assertiva, tá? Então é muito interessante, né? Porque a gente pode ter contato. Então, né, 2 pontos aqui: a gente pode ter contato através desse livro com uma cultura xamânica e como é que essa cultura xamânica se utiliza de ervas alucinógenas para alcançar o seu conhecimento, né? E quais são os prós e os contras de utilizar esse tipo de erva para esse intuito, né? De alcançar conhecimento, de expandir a mente, de entrar em estados alterados de consciência e até proporcionar projeções conscienciais ou astrais, né? É um livro muito interessante. Eu indico muito a leitura desse livro para quem está estudando a espiritualidade em geral, porque é um livro onde você pode ter contato com algumas experiências extrafísicas e de estado alterado de consciência. É um livro que traz um contato a uma cultura xamânica tradicional e é um livro que ensina a gente, enquanto estudantes da espiritualidade, da magia, do ocultismo, a respeitar o nosso tempo, a respeitar os processos, a respeitar os regulamentos e as regras, né? Então a dinâmica discípulo-mestre é muito interessante de acompanhar aqui no livro e como isso vai moldando a visão do Carlos Castanheda, né? Não só em relação às ervas, mas com relação aos seus caminhos, à sua espiritualidade, a sua visão de mundo de uma maneira geral, né? É muito interessante e é uma leitura que eu indico para todo mundo que está nesse caminho, ok? Então, essa foi a minha experiência com A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.